Tudo que você tenta alcançar há meses, talvez anos, pode estar bloqueado não pelo mundo, mas por você. Por uma tensão interior que se tornou tão normal que você nem a percebe mais. É desconfortável ouvir isso, mas Jung passou a vida inteira demonstrando exatamente isso. E neste vídeo, vou te mostrar as 5 transformações silenciosas que acontecem quando você finalmente para de lutar contra si mesmo. Não são teorias abstratas. São mecanismos concretos, observáveis na sua própria vida. A primeira transformação é que sua mente para de lutar contra o que é. Existe um cansaço que ninguém nomeia direito. Não é o esgotamento de trabalhar muito, é algo mais insidioso, a energia que você queima resistindo ao que já existe. Quando uma situação não corresponde ao que você esperava, a mente constrói uma versão paralela da realidade e passa a viver em conflito permanente entre o que é e o que ela exige que seja. Jung observou que a maior parte do sofrimento humano não vem das circunstâncias em si, mas da recusa em aceitá-las. Essa recusa ocupa o espaço mental que deveria servir para enxergar soluções. Consome a energia que deveria ir para a ação real e te impede de ver o que está disponível agora. As oportunidades existem, as portas estão abertas, mas uma mente em conflito interno não as vê. Aceitar a realidade não significa se submeter a ela. Significa parar de desperdiçar energia vital contra fatos estabelecidos. Quando essa luta cessa, uma clareza profunda e duradoura aparece. Você começa a agir não pelo desespero de quem força resultados, mas pela lucidez de quem enxerga o caminho. A segunda transformação é que você começa a perceber o que antes ignorava. A vida raramente fala gritando, ela sussurra. Jung deu um nome a algo que muitos já viveram sem saber nomear: a sincronicidade. Esse fenômeno em que eventos sem ligação lógica aparente se encontram de um jeito que não parece coincidência. Uma conversa que acontece exatamente quando você precisava daquela informação. Uma porta que se abre logo depois que você parou de forçar outra. Esses momentos existem na vida de quase todo mundo, mas nem todo mundo os capta. Quando a mente está em modo de urgência, ela filtra a realidade de forma seletiva. Só vê o que confirma o problema, o que alimenta o medo. É como tentar ouvir uma música delicada no meio de um barulho ensurdecedor. A música está tocando, mas você não consegue ouvi-la. Quando você se acalma, o ruído interior diminui. E você começa a notar coisas que estavam lá há muito tempo. Jung acreditava que a psique humana possui uma bússola interior que aponta para o que é relevante. Mas essa bússola só funciona quando há silêncio interior suficiente para ouvi-la. O ruído tem nome: ansiedade, pressa, necessidade de controle, medo de errar. Quando essa camada começa a se dissolver, você para de ver os eventos como obstáculos sem sentido. Você começa a perceber direções. E essa percepção muda a forma como você se move na sua própria existência. A terceira transformação é que você para de afastar as pessoas certas. Ninguém fala abertamente sobre isso, mas quase todo mundo já sentiu. Estar perto de alguém que, sem dizer nada de errado, transmite uma tensão que esgota. Jung entendia isso com precisão. Os seres humanos se comunicam em camadas muito mais profundas do que as palavras. Existe uma linguagem anterior à fala que o outro capta quase instintivamente. E essa linguagem é feita do seu estado real, não do que você tenta projetar. Quando uma pessoa está em tensão constante, ela emite algo que os outros percebem antes mesmo de qualquer palavra. E esse algo ativa neles um mecanismo de afastamento. Não por crueldade, por preservação. Aí, acontece algo paradoxal. Quanto mais você precisa de conexão, mais a tensão dessa necessidade afasta exatamente quem poderia te oferecer algo real. Quando você se acalma, você para de buscar nos outros o que só pode vir de você. Para de entrar em relações com a energia de quem precisa ser completado. E quando isso acontece, as pessoas certas se aproximam, não porque você mudou a forma de se apresentar, mas porque o campo que você irradia mudou.
Jung chamava esse processo de individuação. Uma das suas consequências diretas. Quando você se torna mais inteiro, atrai pessoas que também possuem essa integridade. As relações que nascem desse lugar não são construídas sobre necessidade, são construídas sobre afinidade real. Se este conteúdo está fazendo sentido para você, se inscreve no canal agora. Publico toda semana vídeos sobre a psicologia de Jung e os mecanismos profundos que moldam nossas vidas. É gratuito e pode mudar a forma como você enxerga tudo isso. A quarta transformação é que as oportunidades param de escapar de você. Existe uma crença muito difundida. As oportunidades se conquistam na força, que quem insiste mais é quem obtém mais. O esforço é real e necessário, mas existe um limiar além do qual esses mesmos elementos começam a trabalhar contra você. Pensa em como você age quando está desesperado por um resultado. Sua forma de falar muda, suas decisões mudam, sua presença em uma negociação muda. Há uma pressão por trás de cada gesto que o outro percebe, mesmo sem conseguir nomeá-la. Jung observou que a psique em estado de compulsão se fecha para o que está fora do foco estreito, não explora, insiste, não percebe os caminhos alternativos, força o caminho que já escolheu. E muitas vezes, o melhor caminho estava logo ao lado, invisível, porque o olhar estava fixado demais em um único ponto. As oportunidades raramente chegam pelo caminho planejado. Chegam por uma conversa que você quase evitou, por um desvio que parecia um problema, mas que abriu uma porta que o caminho original nunca teria mostrado. Quando você alcança a calma, não a calma de quem não quer nada, mas a calma de quem quer com clareza, sem desespero, sua forma de se mover no mundo muda de forma sutil, mas profunda. Você se torna genuinamente presente. E a presença real é uma das coisas mais raras e magnéticas que existem. A quinta e última transformação é que sua vida começa a se mover na direção que é realmente sua. Há uma diferença fundamental entre a vida que você constrói tentando corresponder às expectativas do mundo e a vida que emerge quando você para de fugir do que realmente é. Uma vida construída de fora para dentro tem uma característica muito precisa. Por mais numerosas que sejam as conquistas, permanece uma sensação persistente de que algo não se encaixa. Um desconforto sutil, sem nome claro, sempre presente. Como se você estivesse vivendo uma história que não é totalmente sua. Jung estava convicto de que cada pessoa carrega em si sua própria natureza, uma forma de ser específica e genuinamente sua. E que quando uma vida se afasta demais dessa natureza, por pressão externa, por medo, por necessidade de aprovação, nasce um conflito interior que nenhuma conquista externa consegue resolver. Quando você realmente se acalma, você começa a distinguir o que realmente importa para você do que te disseram que deveria importar. Suas decisões ganham uma coerência que faltava antes. Você para de gastar energia mantendo uma versão de si mesmo que não te pertence. E essa energia liberada vai para onde sempre deveria ter ido. Para as relações que fazem sentido. Para o trabalho que tem significado real. Para as escolhas que constroem algo verdadeiro. Jung chamava isso de individuação. O caminho para se tornar quem você realmente é. Não quem o mundo esperava que você fosse. E há algo profundamente tranquilizador em viver uma vida que é genuinamente sua. Mesmo com os desafios, mesmo com as incertezas. Porque quando o caminho é realmente seu, você não precisa se convencer a continuar. Algo em você simplesmente sabe que é ali. Se você assistiu até aqui, provavelmente reconheceu algo em pelo menos um desses 5 pontos. Talvez tenha percebido que parte do cansaço que você carrega não vem de fazer de menos, mas de resistir demais. A calma de que se fala aqui não é passividade, não é desistir, é o estado em que sua mente para de lutar contra si mesma e começa a trabalhar a seu favor. Tudo que é para ser seu não está bloqueado pelo mundo. Na maior parte do tempo, está simplesmente esperando que você esteja calmo o suficiente para deixá-lo chegar. Se este vídeo te trouxe algo, se inscreve no canal,
Publico regularmente conteúdos sobre a psicologia de Jung e os mecanismos que moldam nossas vidas. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso agora, compartilha. Às vezes, o conteúdo certo chega na hora certa. Talvez isso também seja sincronicidade.